haverá grande perseguição religiosa. Os fiéis serão perseguidos, e a morte estará presente em toda parte. Percebam que Nossa Senhora falou isso em 2009, e, a partir dessa época, a perseguição religiosa aumentou, causando a morte de centenas de pessoas, em vários países do mundo. Vejam esses exemplos. Mais de 360 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição religiosa em 2022. O levantamento é da organização não governamental Portas Abertas, que anualmente divulga números sobre ataques a cristãos em todo o mundo. As ocorrências foram registradas em pelo menos 76 países. A maior parte na Coreia do Norte, considerado pela organização o pior local do planeta para um cristão. Na sequência estão países como Somália, Iêmen, Paquistão e Afeganistão. No total, mais de 4.500 cristãos foram presos e pelo menos 5.600 morreram simplesmente pelo fato de serem cristãos. O número de igrejas fechadas, atacadas ou destruídas passou de 2.100. Nas Américas, Cuba é o país onde mais cristãos são perseguidos. O governo de esquerda cubano costuma prender religiosos que não concordam com o regime. Na Nigéria, um grupo de atiradores entrou em uma igreja católica e matou pelo menos 50 pessoas. Há relatos de que explosivos também foram usados no ataque. Ainda não se sabe o número exato de vítimas. O governador de Ondo, estado onde ocorreu o atentado, disse em comunicado que usará todos os recursos disponíveis para encontrar os responsáveis. O presidente da Nigéria lamentou o episódio, que ele classificou como hediondo. E cristãos que vivem sua fé secretamente em uma região da Coreia do Norte estão sendo mortos pela ditadura. Fontes oficiais disseram que os familiares que escapam com vida dos massacres são enviados à prisão política para serem tratados como animais, torturados e forçados a trabalhos em condições desumanas, sem direito à comida. Recentemente, a ditadura aprovou a lei do pensamento antirreacionário, que intensificou a punição contra quaisquer pensamentos ou produtos externos à ideologia do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Ainda tereis grandes sofrimentos sobre a terra. Por causa da vossa fé, sereis perseguidos por aqueles que deveriam defender-vos. Haverá grande desprezo ao sagrado, e o vosso direito de servir a Deus será tirado. A grande perseguição atingirá, sobretudo, os homens e mulheres de fé. Os sacerdotes fiéis serão açoitados e levados às prisões. Na terra de Santa Cruz, se criarão leis para afastar-vos de Deus. Por causa da vossa fé, sereis perseguidos por aqueles que deveriam defender-vos. Isso já está acontecendo, porque aqueles que acreditam nas Sagradas Escrituras e defendem os valores morais cristãos, que sempre foram ensinados pelo verdadeiro magistério da nossa Igreja, estão sendo perseguidos pelos sacerdotes que apoiam o homossexualismo. Ou seja, estamos sendo perseguidos por aqueles que deveriam defender-nos. Nossa Senhora falou em 2008 que haverá grande desprezo ao sagrado, e o vosso direito de servir a Deus será tirado. Isso pôde ser visto de uma forma bem clara durante a recente pandemia, quando o desprezo ao sagrado foi demonstrado através das muitas formas de profanações à Sagrada Eucaristia, e o nosso direito de servir a Deus nos foi tirado, quando as igrejas foram fechadas. Nessa mesma mensagem, Nossa Senhora também falou que a grande perseguição atingirá, sobretudo, os homens e mulheres de fé. Os sacerdotes fiéis serão açoitados e levados às prisões. Isso também já aconteceu em vários lugares, quando alguns conventos foram fechados, e os sacerdotes fiéis foram açoitados e presos. Nossa Senhora também falou em 2008 que na terra de Santa Cruz se criarão leis para afastar-vos de Deus. E, a partir dessa data,
esse governo comunista que já havia se infiltrado em nosso país há várias décadas, começou a sancionar leis favoráveis ao Estado laico. Leis que foram, e ainda estão sendo criadas, para favorecer todas as religiões e seitas, menos a religião católica. Em nome do Estado laico, crucifixos e bíblias são tirados das repartições públicas, e até simples orações estão sendo proibidas em algumas salas de aulas. Porém, as outras religiões e seitas são protegidas pelas leis contra a intolerância religiosa. Nada pode ser feito contra eles, mas eles podem invadir nossas igrejas e profanar nossos templos sagrados. Ou seja, tudo o que está sendo feito tem um único objetivo principal, que é acabar com a Igreja Católica. Os poderosos desse mundo estarão de mãos dadas para perseguir a verdadeira Igreja do meu Jesus. Os poderosos desse mundo, ou seja, as elites globais, se unirão aos líderes governamentais para continuar perseguindo a verdadeira Igreja de Cristo. Essa união entre as elites globais e os governantes de alguns países já é vista de forma bem clara através do Fórum Econômico Mundial. Quando eles promovem a ideologia de gênero, o aborto, a eutanásia, a união de pessoas do mesmo sexo, defendem a pedofilia e estimulam a diversidade de religiões, eles estão agindo contra os valores morais cristãos e combatendo a verdadeira Igreja de Cristo. Só não vê aqueles que são espiritualmente cegos,